Bom dia, gente. Então, mais uma live do nosso livro Conversando com Deus, volume 3, né? Número 3. E hoje a gente vai começar a nossa leitura no capítulo 2. Estamos aqui no capítulo 2. Tá? Vou tomar um golinho de água aqui. E vamos lá. O que o passado tem a ver com o futuro? Quando você conhece o passado, pode conhecer melhor todas as suas possibilidades futuras. Você me perguntou como fazer sua vida melhorar. Para isso, será útil saber como chegou aonde está agora. Eu lhe falarei sobre poder e força e a diferença entre as duas coisas. E sobre a figura de Satanás, que vocês inventaram, como e por que fizeram isso, e como chegaram à conclusão de que Deus era ele e não ela. Eu lhe falarei sobre quem realmente são, em vez de quem vocês disseram que eu sou em suas mitologias. Eu lhe descreverei meu ser de tal forma que você desejará substituir a mitologia pela cosmologia, pela verdadeira cosmologia do universo e por seu relacionamento comigo. Eu lhe falarei sobre a vida, como funciona e por que funciona desta forma. Este capítulo trata de tudo isso. Quando você souber dessas coisas, poderá decidir o que deseja rejeitar do que sua raça criou. Porque a terceira parte de nossa conversa, esse terceiro livro, é sobre a criação de um novo mundo, uma nova realidade. Vocês, meus filhos, viveram muito tempo presos às suas próprias tramas. É hora de se libertarem. Aprisionaram suas 5 emoções naturais, reprimindo-as e transformando-as em emoções muito antinaturais, que trouxeram para seu mundo infelicidade, morte e destruição. Há séculos, o modelo de comportamento em seu planeta é: não se entregue às suas emoções. Se está sentindo pesar, reprima-o. Se está sentindo raiva, sufoque-a. Se está sentindo inveja, envergonhe-se dela. Se está sentindo medo, vença-o. Se está sentindo amor, controle-o. Limite-o. Fuja dele. Faça tudo o que puder para não expressá-lo plenamente nesse momento. É hora de vocês se libertarem. Na verdade, vocês aprisionaram seus eus sagrados. E é hora de libertá-los. Estou começando a ficar animado com isso. Como começamos e por onde? Em nosso breve estudo de como as coisas chegaram a esse ponto, vamos voltar ao tempo em que a sociedade se reorganizou. Foi quando o ser humano se tornou a espécie dominante e decidiu que era inadequado exprimir suas emoções, ou em alguns casos, até mesmo tê-las. O que o Senhor quer dizer quando a sociedade se reorganizou? Do que estamos falando? Em uma fase anterior de sua história, vocês viviam em uma sociedade matriarcal. Então houve uma mudança e surgiu o patriarcado. Quando vocês fizeram essa mudança, deixaram de expressar suas emoções. Rotularam isso como fraqueza. Foi nessa época que os homens inventaram o demônio e o Deus masculino. Os homens inventaram um demônio? Sim, Satanás foi basicamente uma invenção masculina. Toda a sociedade acabou aceitando, mas o controle das emoções e a invenção de um ser maligno foram parte de uma revolta masculina contra o período matriarcal
em que as mulheres governavam tudo de acordo com as suas emoções. Elas ocupavam todos os cargos governamentais, todas as posições de poder religiosas e de influência nas áreas comerciais, científicas, acadêmicas e curativas. Que poder os homens tinham? Nenhum. Eles precisavam justificar sua existência porque tinham muito pouca importância além de sua capacidade de fertilizar óvulos femininos e carregar objetos pesados. Eram muito parecidos com formigas e abelhas operárias. Faziam o trabalho físico pesado e geravam e protegiam seus filhos. Foram necessários séculos para eles encontrarem e criarem um lugar mais importante para si mesmos em sua sociedade, para ao menos ser-lhes permitido participar das decisões de seu clã, terem o direito de opinar sobre as decisões de sua comunidade ou votá-las. As mulheres não os consideravam suficientemente inteligentes para isso. Nossa, é difícil imaginar que uma sociedade proibiria toda uma classe de pessoas de até mesmo votar baseado simplesmente em seu sexo. Eu aprecio seu senso de humor, realmente aprecio. Posso continuar? Sim, de fato, passaram-se séculos antes de os homens poderem pensar em ocupar as posições de liderança para as quais finalmente tinham a chance de votar. Outras posições de influência e poder dentro de sua cultura lhes eram igualmente negadas. Quando os homens finalmente passaram a ocupar posição de liderança na sociedade, quando tiveram outro papel nela além de o de procriar e possíveis escravos não virem à mesa, mas sempre respeitaram as mulheres e lhes permitiram ter o poder e a influência de que todos os seres merecem, não importa seu sexo. Estou percebendo seu senso de humor de novo. Me desculpe, estou no planeta errado. Vamos voltar à nossa narrativa, mas antes de falarmos sobre a invenção do demônio, vamos falar um pouco sobre o poder, porque é claro que foi ele que levantou a invenção de Satanás. Agora, o Senhor vai dizer que os homens têm todo o poder na sociedade atual, certo? Vou me adiantar e dizer-lhe porque acho que isso aconteceu. O Senhor disse que no período matriarcal, os homens eram muito parecidos com abelhas operárias que servem à abelha rainha, que faziam o trabalho físico pesado e geravam e protegiam seus filhos. E eu tive vontade de observar. Então, o que mudou? É isso que eles fazem hoje em dia. E aposto que muitos homens provavelmente diriam que as coisas não mudaram muito, exceto pelo fato de que eles começaram a se beneficiar representando seu papel ingrato. Tem mais poder. Na verdade, a maior parte do poder. Sim, a maior parte do poder. Mas a ironia que vejo aqui é que os dois sexos acham que estão realizando as tarefas ingratas, enquanto o sexo oposto fica com toda a parte boa. Os homens se ressentem das mulheres que tentam recuperar um pouco do seu poder, porque dizem que não poderão fazer tudo o que fazem pela cultura se não tiverem ao menos o poder necessário para isso. As mulheres se ressentem dos homens de terem todo o poder, dizendo que não poderão fazer o que fazem pela cultura e ainda assim continuar sem poder. Você analisou tudo corretamente, e tanto os homens como as mulheres estão condenados a repetir seus próprios erros em um ciclo interminável de sofrimento autoimposto, até que um ou outro lado entenda que a vida não diz respeito ao poder, mas à força. E quanto ambos não entenderem que a vida não diz respeito à separação, mas à união, porque é na união que a força interior existe.
e na separação se dissipa, fazendo a pessoa se sentir fraca e impotente e, portanto, lutar pelo poder. Eu lhe digo para acabarem com as desavenças entre vocês e a ilusão de separação, e reencontrarão a fonte de sua força interior. É nela que está o poder, o verdadeiro poder. O poder de fazer qualquer coisa, de ser e ter tudo. Porque o poder de criar deriva da força interior que é produzida através da união. O poder de fazer qualquer coisa, de ser e ter tudo, porque o poder de criar deriva da força interior que é produzida através da união. Isso é verdadeiro no que diz respeito ao relacionamento entre você e seu Deus, como também ao relacionamento entre você e seus semelhantes. Pare de pensar em si mesmo isoladamente. O todo, o verdadeiro poder que surge da força interior da união será seu, como sua sociedade como um todo, e o indivíduo parte desse todo, para exercer como desejar. Contudo, lembre-se de que o poder vem da força interior. A força interior não vem do poder em estado bruto. Meio mundo pensa o contrário. O poder sem força interior é uma ilusão. A força interior sem união é uma mentira. Uma mentira que não tem servido a sua consciência de raça, porque vocês acham que a força interior vem da individualidade e separação. E isso simplesmente não é verdade. A separação de Deus e uns dos outros é a causa de todas as suas disfunções e todos os seus sofrimentos. Ainda assim, a separação continua a usar a máscara da força de sua política e economia, e até mesmo suas religiões perpetuam essa mentira. Essa mentira é a origem de todas as guerras e lutas de classes que levam às guerras, de toda a animosidade entre raças e sexos, e de todas as lutas por poder que levam à animosidade de todas as provações pessoais e lutas internas que levam às provações. Ainda assim, vocês a aceitam. Não importa se veem a que os levou, mesmo se os levou à sua própria destruição. Agora, eu lhe digo, conheça a verdade e ela o libertará. Não existe separação uns dos outros, de Deus e de nada que existe. Eu repetirei muitas vezes essas verdades nestas páginas. Farei essa observação repetidamente. Haja como se você não fosse separado de nada e de ninguém, e terá um futuro melhor. Esse é o maior segredo de todos os tempos. A resposta que o homem procura há milênios, a solução que buscou, a revelação que pediu em suas preces. Haja como se você não fosse separado de nada e de ninguém, e terá um futuro melhor. Entenda que isso diz respeito a partilhar o poder, não a ter poder sobre algo ou alguém. Obrigado, entendi. Então, voltando ao que estávamos falando, em primeiro, as mulheres tinham poder sobre os homens, e agora ocorre ao contrário. E os homens inventaram o demônio para tirar esse poder das mulheres, da tribo ou líderes do clã? Sim, eles usaram o medo, porque era a única arma que tinham. Mais uma vez, digo que quase nada mudou. Os homens fazem isso até hoje. Às vezes até mesmo antes de usarem a razão, usam o medo.
particularmente se forem homens mais importantes ou mais fortes, ou nações mais importantes ou mais fortes. Isso parece celular. O poder é que importa. Força é poder. Sim, tem sido assim desde o início do matriarcado. Tem sido assim desde o fim do matriarcado. Como as coisas chegaram a esse ponto? É disso que trata essa pequena história. Então, por favor, continue. Durante o período matriarcal, o que os homens tiveram de fazer para ter poder não foi convencer as mulheres de que eles deveriam ter mais controle sobre suas vidas, mas convencer os outros homens disso. Afinal de contas, a vida era tranquila e havia modos piores de os homens passarem o dia do que apenas fazendo algum trabalho físico para serem valorizados e então terem sexo. Por isso, não foi fácil para eles, que não tinham poder, convencer outros homens sem poder a buscá-lo, até que descobriram o medo. O medo era uma coisa com que as mulheres não tinham contato. Esse medo começou com sementes de dúvidas plantadas pelos homens mais insatisfeitos. Eles em geral eram em geral os menos desejáveis, os mais feios e com menos músculos, e portanto aqueles nos quais as mulheres prestavam menos atenção. E eu aposto que suas queixas eram consideradas um resultado de sua frustração sexual. Você está certo. Ainda assim, os homens insatisfeitos tinham de usar a única arma que tinham. Então começaram a plantar o medo com a semente da dúvida. E se as mulheres estivessem erradas? Perguntavam. E se seu modo de governar o mundo não fosse o melhor? E se estivessem levando toda a sociedade, toda a raça humana à extinção? Aquilo era algo que muitos homens não podiam imaginar. Afinal de contas, as mulheres não tinham uma ligação direta com a deusa? Não eram réplicas exatas dela? E a deusa não era boa? O doutrinamento foi tão convincente que os homens não tiveram outra escolha além de inventar um demônio, Satanás, para contrapor-se à bondade infinita da deusa mãe, imaginada e adorada no período matriarcal. Como eles conseguiram convencer as pessoas de que havia um ser maligno? A única coisa que sua sociedade compreendia era a teoria da maçã do pecado. Até mesmo as mulheres percebiam e sabiam, por experiência própria, que algumas crianças se revelam más, não importa o que fizessem, especialmente como todos sabiam, os meninos que simplesmente não podiam ser controlados. Foi assim foi criado o mito. O mito afirmava que a grande mãe, a deusa das deusas, um dia gerou um filho que era mau. Não importava o que a mãe fizesse, o filho não se tornava bom. Finalmente, ele lutou com a mãe por seu próprio trono. Aquilo era demais, até mesmo para uma mãe carinhosa e magnânima. O filho foi banido para sempre, mas continuou a aparecer disfarçado e com roupas bonitas, às vezes até mesmo disfarçado da própria grande mãe. Esse mito lançou as bases para os homens se perguntarem: como sabemos que a deusa que adoramos é a própria deusa? Poderia ser o mau filho, agora crescido, querendo nos enganar. Com esse artifício,
Os homens fizeram outros homens se preocuparem, depois se irritarem porque as mulheres não estavam levando suas preocupações a sério e finalmente a se rebelarem. Assim foi criado o ser que vocês agora chamam de Satanás. Não foi difícil criar um mito a respeito de um mau filho, e tampouco convencer até mesmo as mulheres do clã da possibilidade da existência dessa criatura. Também não foi difícil fazer todos acreditarem que o mau filho era do sexo masculino, afinal de contas, o sexo masculino não era o sexo inferior. Esse artifício foi usado para criar um problema mitológico. Se o mau filho, o maligno, era do sexo masculino, quem poderia vencê-lo? Certamente não uma deusa feminina, porque diziam os homens habilmente, quando se tratava de sabedoria, insights, clareza e compaixão, planejamento e reflexão, ninguém duvidava da superioridade feminina. Mas quando se tratava de força bruta, os homens não eram necessários? Anteriormente, na mitologia da deusa, os homens eram meramente consortes, companheiros para as mulheres, agindo como servos e satisfazendo o forte desejo de celebração sexual da magnificência da deusa. Mas agora era necessário um homem que pudesse fazer mais, que também pudesse proteger a deusa e derrotar o inimigo. Essa transformação não ocorreu do dia para a noite, mas ao longo de muitos anos. Pouco a pouco as sociedades começaram a ver o consorte do sexo masculino também como o homem protetor em suas mitologias espirituais, porque era claramente necessário proteger a deusa de alguém. Não demorou muito para o homem passar de protetor a parceiro igual, estando agora ao lado da deusa. O deus masculino foi criado e, durante algum tempo, deuses e deusas reinaram juntos na mitologia. Então, mais uma vez, pouco a pouco, foram dados aos deuses papéis mais importantes. A necessidade de proteção e força começou a superar a de sabedoria e amor. Um novo tipo de amor nasceu dessa mitologia, um amor que protege com a força bruta. Mas aquele também era um amor que cobiçava e o que protegia, que tinha ciúmes de suas deusas, que agora não só satisfazia seus desejos femininos, como também lutava e morria por eles. Começaram a surgir mitos de deuses de grande poder, lutando por deusas de indescritível beleza, e assim nasceu o Deus ciumento. Isso é fascinante. Espere, estamos chegando ao final, mas há um pouco mais. Não demorou muito para o ciúme dos deuses se estender não só às deusas, mas também a toda criatura em todas as esferas. Era melhor amarrarem apenas a eles. Era melhor amarem apenas a eles, exigiam seus deuses, e a nenhum outro deus, ou a ninguém mais. Como os homens eram a espécie mais poderosa e os deuses eram os mais poderosos, eram os mais poderosos dos homens, parecia impossível lutar contra essa nova mitologia. Começaram a surgir histórias a respeito dos que lutaram e perderam, e assim surgiu o Deus colérico. Logo, toda a ideia da divindade foi deturpada. E, em vez de ser a fonte de todo amor, tornou-se a fonte de todo medo. Um modelo de amor que era em grande parte feminino, o amor infinitamente tolerante da mãe por seu filho, e sim, até mesmo por seu filho não muito inteligente, mas afinal de contas um homem útil, foi substituído pelo amor ciumento e exigente de um Deus intolerante que não admitia interferências, indiferenças ou ofensas.
O sorriso da deusa divertida, experimentando um amor ilimitado e submetendo-se docilmente às leis da natureza, foi substituído pelo semblante severo de um Deus não tão divertido, que afirmava ter poder sobre as leis da natureza e limitava para sempre o amor. Esse é o Deus que vocês adoram hoje, e foi assim que chegaram ao ponto em que estão agora. Isso é surpreendente, interessante e surpreendente. Mas o que o Senhor pretende me dizendo todas essas coisas? É importante que saibam que vocês criaram tudo isso. A ideia de que o poder é que importa, ou que força é poder, nasceu dos mitos teológicos criados pelos homens. O Deus colérico e ciumento foi fruto de sua imaginação. Contudo, vocês o imaginaram durante tanto tempo que se tornou real. Alguns ainda o consideram real hoje, mas isso não tem nada a ver com a realidade máxima ou com o que realmente acontece. E o que é? O que acontece é que sua alma anseia pela experiência mais elevada de si mesma que pode imaginar. Está no seu planeta com esse objetivo, realizar-se, isto é, tornar-se real em sua experiência. Então descobre os prazeres da carne, não apenas sexuais, mas todos os tipos de prazeres. E ao entregar-se a eles, pouco a pouco, se esquece dos prazeres do espírito. Esses também são prazeres, maiores do que o do corpo poderia lhe proporcionar, mas a alma se esquece disso. Está bem, agora estamos deixando para trás toda a história e voltando a algo que o Senhor já me mencionou nesse diálogo. Poderia falar novamente sobre isso? Bem, realmente estamos deixando para trás a história. Estamos fazendo uma ligação entre tudo. Veja bem, isso é realmente muito simples. O objetivo de sua alma, seu modo para encarnar, é ser e expressar quem você realmente é. A alma anseia por conhecer-se e ter sua própria experiência. Essa ânsia por conhecer-se é a vida tentando ser. É Deus escolhendo expressar-se. O Deus de suas histórias não é o Deus que realmente é. Esse é o problema. Sua alma é o meio pelo qual eu expresso e experimento a mim mesmo. Isso não limita muito a sua experiência? Sim, a menos que não limite. Depende de você. Você é a expressão e experiência de mim mesmo em qualquer nível que escolher. Houve aqueles que escolheram expressões muito grandiosas. Não houve mais grandiosa do que a de Jesus, embora tenha havido outras igualmente elevadas. Cristo não é o exemplo mais elevado? Não é Deus tornado homem? Cristo é o exemplo mais elevado, mas não é o único exemplo para atingir esse estado elevado. É Deus tornado homem, mas não é o único homem feito de Deus. Todo homem é Deus tornado homem. Você é Deus expressando-se em sua forma atual. Mas não se preocupe com a possibilidade de limitar, com o quanto isso me torna limitado, porque eu não sou limitado e nunca fui. Você acha que é a única forma que eu escolhi? Acha que os seres humanos são as únicas criaturas que eu imbuí a minha essência? Eu lhe digo que estou em todas as flores, todos os arco-íris, todas as estrelas do céu, e em tudo, em todos os planetas que giram em torno de todos os astros. Eu sou o sussurro do vento, o calor do seu sol, a incrível
individualidade e a extraordinária perfeição de todos os flocos de neve. Eu sou a majestade no voo das águias e a inocência da corça no campo, a coragem dos leões e a sabedoria dos antigos. Eu não me limito aos modos de expressão vistos em seu planeta. Vocês não sabem quem eu sou, mas apenas acham que sabem. Contudo, não pensem que quem eu sou está limitado a vocês, ou que minha essência, o Espírito Santo, foi concedida apenas a vocês. A totalidade é minha expressão, o todo é minha natureza. Não há nada que eu não sou, e o que eu não sou não pode ser, e o que eu não sou não pode ser. Meu objetivo ao criá-los, minhas criaturas abençoadas, foi ter uma experiência de mim mesmo como o criador de minha própria experiência. Algumas pessoas não entendem isso. Ajude todos nós a compreender. O único aspecto de Deus que apenas uma criatura muito especial pode criar foi o aspecto de mim mesmo como o Criador. Eu não sou o Deus de suas mitologias, tampouco a deusa. Sou o Criador, aquele que cria. Não obstante, escolho conhecer a mim mesmo em minha própria experiência. Assim como eu conheço minhas formas perfeitas através de um floco de neve e minha beleza extraordinária através de uma rosa, também conheço meu poder criativo através de vocês. Eu lhes concedi o dom de criar conscientemente sua experiência, que é o dom que tenho. Através de vocês, posso conhecer todos os aspectos de mim mesmo, a perfeição do floco de neve, a extraordinária beleza da rosa, a coragem dos leões, a majestade das águas, tudo reside em vocês. Em vocês eu coloquei todas as coisas e algo mais, a consciência para terem consciência disso. Portanto, eu os tornei conscientes de si mesmos, e dessa forma foi-lhes concedido o maior dom, porque vocês tomaram consciência de si mesmos, sendo vocês mesmos. O que é exatamente o que eu sou? Eu sou eu mesmo, consciente de mim mesmo, sendo eu mesmo. É isso que significa a frase, eu sou o que sou. Bom dia, Terezinha. Vocês são a parte de mim que é a consciência experimentada, e o que estão experimentando e o que eu estou experimentando através de vocês é a mim, criando-me. Eu realizo o ato contínuo de me criar. Isso significa que o Senhor não é constante? Que não sabe o que será no momento seguinte? Como posso saber? Você não decidiu ainda? Deixe-me entender direito. Eu estou decidindo tudo isso? Sim. Eu sou você escolhendo ser eu. Eu sou você escolhendo ser o que sou e o que serei. Todos vocês coletivamente estão criando isso. Estão fazendo em uma base individual, porque enquanto cada um de vocês decide quem é e o experimenta, está fazendo isso coletivamente, como o ser coletivo co-criativo que é. Eu sou a experiência coletiva de todos vocês. E o Senhor realmente não sabe quem será no momento seguinte? Eu estava sendo despreocupado um minuto atrás. É claro que sei. Já conheço todas as suas decisões, por isso serei quem sou, quem sempre fui e quem sempre serei. Como o Senhor pode saber o que eu vou escolher ser, fazer e ter no momento seguinte?
e ainda mais o que toda a raça humana está escolhendo ser? Isso é simples. Vocês já fizeram a escolha. Tudo que um dia serão, farão ou terão, já fizeram. Estão escolhendo, estão fazendo agora. Está vendo? O tempo não existe. Também já discutimos esse assunto antes. É bom discutirmos de novo aqui. Sim, diga-me novamente como isso funciona. O passado, o presente e o futuro são conceitos que vocês formularam, realidades que inventaram para criar um contexto no qual estruturam sua experiência atual. Caso contrário, todas as suas novas experiências iriam se sobrepor. Elas de fato se sobrepõem, isto é, acontecem ao mesmo tempo, só que vocês simplesmente não sabem disso. Colocaram sua percepção dentro de uma concha que os impede de ver toda a realidade. Eu expliquei isso detalhadamente no livro 2. Poderia ser bom relê-lo, para colocar dentro de um contexto o que está sendo dito aqui. O que eu quero que você entenda é que tudo acontece de uma vez. Tudo. Então sim, eu realmente serei, o que sou e o que fui. Sei disso sempre, isto é, de todos os modos. E, portanto, não há um modo pelo qual você pode me surpreender. Sua história, todo o drama mundano, foi criado para que você pudesse saber quem é em sua própria experiência e também para ajudá-lo a se esquecer de quem é, para poder se lembrar novamente de quem é e recriá-lo. Por que eu não posso criar quem sou se já o estou experimentando? Não posso criar-me com 1,80 m de altura se já tenho 1,80 m de altura. Tenho de ser menos alto ou menos pensar que sou, ou pelo menos pensar que sou. Exatamente. Você compreendeu isso perfeitamente. Você compreendeu isso perfeitamente. E já que é o maior desejo da alma, de Deus, experimentar-se como o Criador, e que tudo já foi criado, nós não tínhamos outra escolha além de encontrar um modo de nos esquecermos de tudo sobre nossa criação. É surpreendente o fato de o termos encontrado. Tentar nos esquecermos de que somos todos um só e que um só de nós que somos é Deus. Deve ser como tentar nos esquecermos de que um elefante cor-de-rosa está na sala, quando podemos ficar tão hipnotizados. Como podemos ficar tão hipnotizados? Bem, você mencionou o motivo secreto de toda a vida física. É a vida no plano físico que os hipnotizou tanto, com razão, porque, afinal de contas, é uma aventura extraordinária. O que nós usamos aqui para nos ajudar a esquecer é que alguns de vocês chamariam de princípio do prazer. A natureza superior de todo prazer é o aspecto do prazer que o faz criar quem realmente é em sua experiência, aqui e agora, e a recriar repetidamente quem é no próximo nível mais elevado de magnificência. Esse é o prazer máximo de Deus. Ó, o sol nascendo, gente. Que lindo! Olha só.
perdi aqui. Vou fazer assim, nós vamos parar nossa live agora. Eu vou fazer agora uma meditação olhando para o sol agora. E amanhã a gente continua na página 72. É isso aí. Tá bom, gente? Valeu, brigadão. Tamo junto. Tchau, tchau.